Fatores de correção de corrente. A gente viu que para o dimensionamento dos nossos condutores, nós utilizamos a tabela de 36, 37, 38 e 39 da norma. Só que essas tabelas elas foram produzidas com algumas considerações. Dentre elas, você já viu que aparecem todas elas temperatura ambiente 30 graus. E quando a tabela tem referência de um método de instalação que tem condutor no solo, ele ainda coloca lá 20 graus a temperatura do solo. Mas e se as características do seu ambiente não são as mesmas características daquela tabela? Nós usamos os fatores de correção de corrente para corrigir aquela tabela para que ela reflita as informações referentes ao seu ambiente. São três fatores principais, são três fatores que nós vamos aprender aqui. É o fator de correção de temperatura do ambiente, resistividade térmica do solo e agrupamento de circuito. Temperatura ambiente. Como eu já falei, cada tabela daquela mostra que ela foi feita por uma certa temperatura, da 36 a 39. Então, o que acontece se eu tiver temperatura diferente? Eu tenho que corrigir baseado na tabela 40 da NBR 5410. O que essa tabela 40 nos diz? Ela começa a apresentar alguns fatores que devem ser utilizados para corrigir a corrente que está naquela tabela da 36 a 39. Então, se eu tenho uma temperatura ambiente de 40 graus, por exemplo, na tabela 36 ou 37, 36 ou 38, que são tabelas de isolação em PVC, eu tenho que multiplicar aquela corrente por 0,87 para que ela reflita a corrente máxima suportada pelo condutor em um ambiente de 40 graus. Perceba que esses números começam a diminuir à medida que a temperatura aumenta. Então, quanto maior a temperatura ambiente, você vai ter uma redução da capacidade de corrente do seu condutor. Quanto mais quente ele está, menos corrente é capaz dele conduzir. Vamos tentar ver um exemplo, né? Só apresentando aqui a tabela, eu tenho as temperaturas para serem corrigidas se eu tenho uma temperatura ambiente ou também as temperaturas de solo. Observe que a temperatura ambiente ela não tem informação entre 35 e 40, porque exatamente a tabela ela foi feita na temperatura de 30 graus. E quando você chega a falar sobre o solo, ela não tem a temperatura entre 15 e 25, que seria de 20, porque 20 graus é a temperatura de solo que foram feitas aquelas tabelas da 36 a 39. Vamos tentar fazer um exemplo para entenderem. Imagine o seguinte, eu estou olhando aqui a minha tabela 37 e eu escolhi um condutor de 240 milímetros pelo método de instalação B1 a 3 condutores carregados. Esse condutor, se a gente for na tabela, a gente vai perceber que esse condutor ele suporta no máximo 481 neste método de instalação a 3 condutores carregados. 481 amperes, só que essa tabela é considerada para 30 graus. Imagine que o ambiente não é 30 graus, é 40 graus. Como nós estamos olhando a tabela 37, deixa eu voltar aqui só para confirmar, a tabela 37, condutor com isolamento em EPR, ou cis-LPE. Se eu tenho 40 graus, eu tenho que corrigir a minha corrente com um fator de correção de temperatura de 0,91. Então, vou aplicar aqui em cima de 481 que eu vi na tabela. Se for para 40 graus, é 481 vezes 0,91. Então, a minha corrente corrigida é 437 amperes. Isso significa que eu vou olhar para a minha tabela e não vou enxergar mais aquele 481. E sim 437,71 se a minha temperatura ambiente é 40 graus Celsius. E com isso a gente entende que toda essa tabela teria o seu valor multiplicado por 0,91 para ela refletir a temperatura ambiente de 40 graus.
Resistividade do solo. Da mesma maneira que as tabelas 36 e 37 têm uma indicação de temperatura de referência, também na tabela 36 e 37, como elas têm método de instalação em linhas subterrâneas, ele foi considerado para aquele cálculo uma resistividade térmica do solo neste valor. A resistividade térmica ela aumenta se eu tenho um solo mais seco, ela é um pouco menor se o meu solo é mais úmido. Então, se eu tenho uma diferença desse valor, eu tenho que fazer uma correção daquela tabela. E a NBR 5410 ela nos dá um fator de correção caso você conheça a resistividade térmica do solo e tenha certeza que ele é um solo um pouco mais seco ou um pouco mais úmido. A preocupação maior que a gente tem que ter é quando o solo é um pouco mais seco, porque eu reduzo a capacidade de condução de corrente. Quando eu tenho uma redução da resistividade, que vai favorecer a minha tabela, mesmo que você tenha trabalhado com o valor que está escrito na tabela, você está sendo conservador. E só para ilustrar, o valor de 2,5 ele é o valor recomendado pelo IEC quando o tipo de solo e localização geográfica não são especificados. Essa informação tem na norma. Então falamos de temperatura ambiente e resistividade térmica do solo. E por fim vamos falar do agrupamento de circuitos, ou o fator de agrupamento. Para começar esse exemplo, vamos visualizar o seguinte. Eu tenho aqui o meu eletroduto, e dentro desse meu eletroduto já estou indicando que estão passando 4 fios. 3 fases do circuito 1, mais um aterramento. Então está aqui, 3 fases e o aterramento para o meu motorzinho. Eu tenho aqui, então, um circuito no duto alimentando o meu motor. Agora, pelo mesmo eletroduto, eu passei outro circuito. Eu passei o circuito do chuveiro. Eu tenho, como o chuveiro é monofásico, uma fase e um neutro do circuito 2 que eu defini ele para ser o circuito do chuveiro. O aterramento está sendo o mesmo, eu estou derivando na saída e eu estou alimentando o meu chuveiro. Então eu tenho agora 2 circuitos no meu duto. Tenho agora acrescentado a ele uma tomada, ou um circuito de tomadas naquela sala. Pelo mesmo eletroduto, eu passei um terceiro circuito, onde eu tenho mais 2 condutores, fase e neutro, e o condutor de aterramento que está derivado aqui na pontinha. Então, eu tenho um condutor de terra apenas passando, e na saída eu estou derivando para todos os meus componentes. O que é que eu visualizo aqui? Eu tenho agora 3 circuitos no duto. Circuito 1, circuito 2 e circuito 3. Todos dentro do mesmo eletroduto. Mas eu tenho 8 cabos no duto. Então vamos visualizar bem isso aqui. Eu tenho 3 circuitos e eu tenho 8 cabos. E agora, esses 3 circuitos, por eles estarem juntinhos no mesmo eletroduto, a gente tem que entender que o calor de um vai influenciar na capacidade de condução do outro. Lembra que quando aumenta a temperatura, a capacidade de condução do condutor diminui? Então ocorre a mesma coisa no agrupamento de circuitos. Quando eu passo mais de um circuito no duto e eles estão 100% carregados, a temperatura gerada por cada um deles vai influenciar entre eles de tal forma que a capacidade de condução de cada um vai diminuir. Então, como eu falei agora, o fator de agrupamento ele compensa esse efeito Joule, que é a elevação da temperatura no interior do duto por conta do calor dos cabos. O que é que eu faço para melhorar isso? Fatores de correção de agrupamento a gente aplica na nossa tabela para compensar esse tipo de fenômeno. E esses fatores de agrupamento estão disponibilizados da tabela 42 a 45 da 5410. Vamos olhar detalhadamente a tabela 42, que ela dá informações mais do cotidiano da gente para a gente entender. Vejam aqui a referência 1. Referência 1. Feixe ao ar livre sobre a superfície ou embutidos ou em conduto fechado. Em suma, ele está falando aqui dos métodos de A até o método F.
Quantos circuitos nós temos no exemplo passado? Vou voltar aqui para a gente visualizar de novo. Eu estou aqui nesse circuito, nesse eletroduto, está passando 3 circuitos. Não são 8 cabos, mas tenho apenas 3 circuitos. Eu vou na minha tabela de correção do fator de agrupamento, a minha tabela 42. Eu vou aqui em 3 circuitos e eu descubro que eu tenho que multiplicar a minha tabela de máxima condução do condutor por 0,70 para compensar 3 circuitos agrupados em um mesmo eletroduto. E essa tabela pode ser utilizada também para 4, 5, 6, 7 e assim vai. E por outros tipos de método de instalação. Método C, método de instalação E e F, enfim, vai seguindo. E também quando eu tenho instalações com condutores por camadas, um sobre o outro, alinhados em uma bandeja ou coisa parecida, eu também tenho o cálculo para o agrupamento dessa questão. Inclusive, a gente tem que perceber a distância que estão os meus condutores, que de acordo com a distância entre eles, eu vou ter um fator de agrupamento também característico. Aqui a distância entre cabos unipolares e multipolares. Enfim, nós temos esses 3 fatores de correção. Então percebam, nós aprendemos a calcular o dimensionamento do meu condutor. Mas se as características do ambiente mudarem, a temperatura ou resistividade, ou o caminho que eles estão passando, eu tenho um agrupamento de circuitos, eu tenho que usar esses fatores porque aquela minha tabela não reflete mais a realidade dos meus circuitos. E acrescentando a informação, existe a possibilidade nas nossas instalações de nós utilizarmos condutores em paralelo para ligar a mesma fase. O que é condutor em paralelo? A gente tem, vamos dizer assim, eu tenho fase e neutro, um condutor. Só que eu dimensionei o condutor com uma bitola muito grande, de 100 mm², 200 mm², 300 mm². Entenda que um condutor desse ele é difícil de manipular, ele é muito pesado. Então, muitas instalações a gente pode fazer o seguinte: ao invés de botar um condutor de bitola grande, a gente pode botar 2 ou mais condutores de bitolas menores, de tal forma que a soma dos 3 condutores, 2 ou mais condutores, conduzam a mesma corrente ou superior da corrente da carga. E aí eu consigo manipular melhor a minha instalação. Só que eu tenho algumas condições que têm que ser atendidas para que eu possa fazer isso. Uma é que eles têm que ter aproximadamente o mesmo comprimento. Depois ele tem que ter a mesma isolação. É PR, é Protenax. Tem que ter o mesmo material, não pode ter alumínio e cobre misturado. Tem que ter a mesma seção transversal, então se eu trocar um de 100 por 2 de 50, tem que ser 2 de 50, não pode ser um de 70 de 50. E não devem ter derivações, não podem ter emendas no meio do caminho. E por fim, né, a gente tem que garantir que a corrente conduzida não eleve a temperatura máxima deles e deve ser tomado todas as medidas para garantir que a corrente seja dividida igualmente entre os condutores, de tal forma que seja feito de tal forma que o cálculo que a gente está falando, de quem está utilizando da corrente do condutor, seja fidedigna à realidade. O exemplo que a gente fez para o cálculo da alimentação do CCM2 deu um condutor de 240 milímetros. Só que a capacidade de condução do 240 é de 481 amperes. Eu preciso, para atender a carga, 476. Se eu multiplicar 175 por 3, ele dá um valor maior do que 476. Então, eu posso, ao invés de escolher um condutor de 240 milímetros, se eu atender aquelas solicitações da norma, de ter a mesma distância, contorno paralelo, aquela coisa toda, eu posso utilizar, ao invés de um de 240, 3 de 50 milímetros. Um contorno de 50 milímetros ele tem uma betola menor, ele consegue fazer curvas, eu consigo trabalhar melhor com ele. Então, para cada fase eu coloco 3 condutores de 50, ele vai representar como se eu tivesse escolhido também um condutor único de 240 milímetros. E nisso a gente consegue utilizar então condutores em paralelo.
E agora vamos falar sobre a presença de correntes harmônicas.